Alongo il pelo. Então, queria dar boas-vindas aos nossos convidados. Eu sou a Gislaine Marins, do Comitê Italiano Lula Livre de Roma. Nós estamos participando dessa transmissão como um dos eventos do Lula Day, segunda edição, né? E o nosso objetivo, quando a gente pensou no tema da nossa conversa, que é a importância do poder legislativo para a democracia, nós pensamos, né, naquilo que tem acontecido no Brasil, nos ataques à democracia, mas que não acontecem somente no Brasil, a gente sabe, acontece no mundo todo, né? Nós estamos vivendo um momento de crise mundial, né? Então, sensibilizar, tendo em vista que agora nós vamos ter eleições em breve, e falar com as pessoas sobre a importância, né, do papel do legislativo, não somente do prefeito, ou do governador, ou do presidente, né? Cada poder tem um peso específico e indispensável na democracia. Então, essa era um pouco a nossa proposta. Eu vou apresentar rapidamente também em italiano, para quem está ouvindo em italiano. Io sono membro del Comitato Italiano Lula Livre di Roma, e questa trasmissione serve a, diciamo, dare il nostro piccolo contributo, ovviamente con la partecipazione dei nostri carissimi invitati, Preta Ferreira, che è attivista del movimento dei Senza Casa, Breno Altman, che è giornalista, editorialista della testata Opera Mundi, e Marco Consolo, che è rappresentante per i rapporti internazionali e la pace del Partito di Rifondazione Comunista. Quindi per noi è un grande onore veramente ricevere e poter parlare con voi, perché ciascuno nella propria competenza professionale, politica e umana, personale, veramente ha tanto da condividere con noi oggi. Vorrei iniziare con Breno. Breno, recentemente você fez uma entrevista, né, com o ex-presidente Evo Morales, e acho que nada mais assim internacional, regional e significativo para a democracia, assim, sendo um país tão próximo do Brasil e que viveu uma experiência semelhante àquela que nós vivemos nos últimos anos. O que a gente pode falar desse processo boliviano que está acontecendo agora? Como é que você faz uma ligação disso com o nosso momento brasileiro? Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar dessa atividade e tentando te responder. Eu acho que o elemento mais importante a ser aprendido dos acontecimentos na Bolívia é o peso fundamental da mobilização popular. Desde o primeiro dia do golpe do ano passado, que derrubou o presidente Evo Morales, as massas populares da Bolívia, particularmente os indígenas e os camponeses, não cessaram um único minuto sua luta, sua batalha contra o golpe de Estado. E esse processo de mobilização impediu a consolidação do governo golpista e criou as condições para a recuperação da esquerda boliviana, do MAS, da candidatura de Lúcio Arce. Acho que esse é o elemento mais relevante. Temos que levar em conta que a Bolívia é um país atípico, é um país no qual 55% da população é formada por ameríndios, pelos povos originários. Apenas os quechuas e os aimarás juntos são 5 milhões, quase 5 milhões de habitantes, num país que tem pouco menos de 11 milhões de cidadãos e cidadãs. Para os povos originários, o governo golpista era um governo colonial, era um governo invasor, porque retirava dos povos originários direitos que eles haviam levado centenas de anos para conquistar. Os povos originários viviam, desde o século XVI, numa situação de subjugação às elites brancas, capitalistas, europeias, especialmente a ditadura da elite de Santa Cruz, a cidade mais populosa e economicamente importante da Bolívia. Então, a luta do povo indígena teve um peso decisivo
E isso foi criando as condições para que a esquerda boliviana reaparecesse rapidamente como alternativa viável de governo e poder, levando a essa vitória espetacular do Lúcio Arce. Uma parte do eleitorado de esquerda, no ano passado, havia se deslocado para a direita, provavelmente insatisfeita com uma decisão do presidente Evo Morales. O presidente Evo Morales havia submetido a possibilidade de uma nova reeleição a referendo, perdeu o referendo e foi à Corte Suprema para ter este direito. Uma parte do eleitorado ficou zangada com o presidente Evo, porque considerou que ele estava violando a soberania popular. O presidente Evo poderia ter convocado outro referendo, por exemplo, como fez o presidente Chaves em 2008, mas preferiu ir à Corte Suprema. Isso criou um desgaste na sua base eleitoral. Só que esse mesmo setor do eleitorado que se deslocou à direita, ao experimentar o governo golpista de Jeanine Áñez, se deu conta, em bom português, que tinha colocado o pé na jaca, né? E com as medidas econômicas, com a incompetência no trato da pandemia, com a corrupção, com a repressão, com a violência. E esse mesmo setor que foi à direita rapidamente voltou à esquerda. Tanto é assim que o Lúcio Arce deve fechar a apuração com 55% dos votos e o Evo Morales, no ano passado, teve 47%. Ou seja, não apenas ele é eleito, Lúcio Arce, como ele recupera uma quantidade importante de eleitores que tinha sido perdido. Alguma coisa como 500 mil eleitores que tinham ido para partidos da direita voltaram para o MAS. Então, isso tem muito a ver com a mobilização popular, é central a mobilização popular indígena nesse processo, e é um aprendizado para o Brasil, ou seja, quando a esquerda se institucionaliza demais e esquece a organização, a mobilização, a educação do povo, ela fica sem sua principal ferramenta de luta. E qual é a ferramenta de luta da esquerda? A esquerda não tem dinheiro, a esquerda não tem meio de comunicação. A única ferramenta que a esquerda tem, que pode ser superior à da direita, é a mobilização popular. Ou sim, o empenho nisso é total, formando, educando, criando identidade, empoderando, articulando, fazendo um diabo para ajudar na organização do povo, a esquerda fica prisioneira das instituições. Então, isso foi essencial. O segundo elemento foi o fato do governo golpista ter se comportado como tradicionalmente se comportam as elites predadoras da Bolívia. Vamos aqui recordar que a Bolívia ganhou independência, conquistou a independência, perdão, em 1825. Desde então, ocorreram, não é brincadeira isso, Gisele, 117 golpes de Estado. É um golpe de Estado a cada 17 meses. Então, essas elites senhoriais da Bolívia, elas são de uma violência e de um caráter predatório, não apenas contra o povo, mas também para resolver suas pendências internas. Muitos desses golpes não foram golpes contra governos progressistas, foram golpes de uma facção contra a outra, porque são elites quadrilheiras, né? Que disputam a riqueza, a terra, do mesmo jeito que bandidos disputam, a tiro. Então, essa é uma característica relevante também no processo boliviano. Mas eu chamo muito a atenção como lição para a América Latina a mobilização do povo. A mobilização do povo permitiu ao MAS se reconstruir. Não foi o MAS que reconstruiu a mobilização do povo. Foi a mobilização do povo que deu ao MAS uma nova chance. Okay. Isso que eu destacaria. Allora, cerco di riassumere l'intervento di Breno sulla questione boliviana e quali lezioni possiamo apprendere da questa esperienza negli ultimi anni, e lui ha cercato di mostrare quanto sia stata importante la mobilitazione popolare, no? La gente che scende veramente per strada per i loro diritti, e come sia stata proprio la gente, il popolo, in questa massa insoddisfatta con la politica liberista, con
i provvedimenti che sono stati accolti quasi come se fossero una forma di colonizzazione, di neocolonizzazione, come tutto questo ha permesso che fosse proprio la massa popolare a concedere nuovamente lo spazio alla sinistra. Cioè non è che la sinistra di per sé ha vinto le elezioni, ma è stato il risultato di una movimentazione che parte proprio da quella che è l'essenza della sinistra. Cioè i suoi elettori, il popolo lavoratori che in Bolivia, come spiegava Breno, sono rappresentati soprattutto dai popoli indigeni che rappresentano più del 50% della popolazione e questo caratterizza questo paese in un modo particolare rispetto ad altri paesi dell'America Latina. Inoltre bisogna dire che è un paese molto particolare in termini di stabilità politica, perché in questi quasi 100 anni, nel 2025 saranno 200 anni, scusate, 200 anni di indipendenza, loro hanno vissuto più di 100 colpi di Stato, molti dei quali non di destra contro sinistra o viceversa, ma tra le destre che, diciamo, una fazione contro l'altra cercava alternatamente di assumere il potere. Però la cosa importante è proprio l'aspetto popolare, no? La massa. E quindi vorrei passare a Preta Ferreira, che giustamente è un'attivista, quindi passo anche in portoghese così faccio la domanda e poi seguiamo sempre con questo ping pong, no? Tra le due lingue e il vostro contributo. Spero di non aver tradito, di non aver sintetizzato troppo Breno. Preta, então eu estava falando justamente desse aspecto muito relevante que o Breno levantou, que é a participação das massas populares, né? Que é o suco realmente do qual a esquerda deve sempre manter um contato constante a fim de que possa conquistar a sua legitimidade junto do seu eleitorado, né? Ele falava justamente dessa questão da institucionalização que afasta, de uma certa forma, a esquerda daquele que é o seu principal apoio político, é o seu eleitor. Você é uma ativista, então, qual é a importância, né, para quem está do outro lado, o cidadão eleitor, qual é a importância de a gente retomar esse processo democrático e ser protagonista dele? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje, né? Para mim é muito importante poder ter esse espaço para soltar a nossa voz, né, nosso grito. Eu, como liderança de movimento popular, como liderança de movimento de moradia, eu concordo plenamente com o que o Breno acabou de falar sobre a massa, e eu venho dizendo isso à esquerda durante muito tempo já, que a gente precisa cuidar das nossas bases, porque nós somos a massa, né? A gente precisa falar para essas pessoas, para o trabalhador de baixa renda, que a vida deles não são importantes somente na época da eleição, né? Então, a gente precisa voltar a ter aquela esquerda de base, a ter a esquerda que realmente cuida do seu eleitorado, porque eu me tornei uma mulher de esquerda porque eu cresci com uma esquerda cuidando da base, uma esquerda forte, uma esquerda que ouvia o seu eleitorado, né? E que fazia com que essa população participasse da política efetiva, porque a política efetiva ela diz respeito a essa população, para essa massa. Então, não há política sem a participação efetiva da massa. Então, a gente precisa retornar às nossas bases. Digo a gente não, porque eu sou da base, mas digo a esquerda que hoje está aí no alto patamar, no alto escalão, e a gente sabe que existe uma esquerda elitizada também. Então, a esquerda elitizada precisa entender que a gente só vai retornar à nossa democracia quando olhar para trás, para o povo que está esquecido. A esquerda elitizada precisa olhar para a base. A esquerda elitizada precisa olhar para a base todos os dias, não somente em época de eleição. Porque aí fica muito fácil você procurar o trabalhador de baixa renda na época da eleição e durante toda a vida esse trabalhador de baixa renda se unir entre eles mesmos e fazer as suas melhorias ou fazer ali o que precisa ser feito entre eles, que é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Então a gente precisa voltar para a base, porque é a base, é a população, é a massa, são os movimentos populares
São esses movimentos que vão para as ruas, são esses movimentos que exigem uma verdadeira política, mas uma política igualitária, não uma política totalitária. A gente precisa voltar à base. Allora, Preta Ferreira parlava dell'importanza, no, della base, dell'elettore e di un lavoro costante che non può limitarsi ai periodi di elezione e di richiesta del sostegno degli elettori, della base della sinistra per, diciamo, far arrivare la sinistra al potere o almeno avere una presenza democratica equamente rappresentata politicamente, che rappresenti queste persone. Bisogna parlare con le persone anche che i loro problemi non si risolvono neanche durante le elezioni, perché purtroppo accade anche questo fenomeno, no? Si vede magari un piccolo risultato, quel piccolo risultato colpisce, e invece noi dobbiamo pensare in un lavoro continuo che si fa tutti i giorni. E bisogna inoltre, il terzo punto, credo di aver capito il discorso di Preta Ferreira, ricordava quanto esiste anche a sinistra una specie di elite che è diventata ormai troppo istituzionalizzata e non ritorna più alla sua base, non ritorna più, non guarda il passato, la costruzione, come se potesse continuare, diciamo, vivendo solo di reddito, no? Come si dice in italiano, dei frutti di quello che avevano già conquistato. Il lavoro deve essere quotidiano, quindi è molto importante. Lei proprio come attivista dice: io faccio questo tutti i giorni perché sono un attivista, ma è importante che anche i politici capiscano che la democrazia viene rinforzata, e in questo punto è d'accordo anche con Breno, viene rinforzata proprio quando la politica e la base, l'elettore, il cittadino, vengono coinvolti in questo processo e vengono valorizzati ciascuno per il suo peso all'interno del sistema democratico. A questo punto farò la domanda in italiano e poi vi farò un riassunto in portoghese, il contrario di quello che abbiamo fatto finora. Marco, allora, come vedi, cercando di eventualmente, Marco Consolo, abbiamo già detto, è rappresentante per i rapporti internazionali di Rifondazione Comunista, quindi ha una veduta più ampia, anche se in questo caso, visto che noi siamo il Comitato Italiano di Roma, come vedi tutte queste sfide della democrazia, di rappresentazione, il numero di deputati, che è stato un problema recente in Italia, hanno ridotto la soglia di sbarramento dei partiti, no? Che crea altri problemi. Che cosa potresti dire, diciamo, ai brasiliani su queste esperienze di democrazia e di lotta perché la democrazia sia effettivamente rappresentativa? Io mi scuso perché parlo in italiano, mi pidieron di parlare in italiano, então voglio parlare in italiano. Io voglio innanzitutto ringraziare di cuore il Comitato Lula Livre italiano, in particolare importante conversatorio. Voglio salutare Breno e Preta che stanno qui con noi, e lo dico fuori dal protocollo perché mi sembra importante questo dialogo costruttivo e soprattutto la costruzione di una possibile agenda comune tra l'Italia e il Brasile in questo caso. Detto questo, ieri mentre preparavo e pensavo a questo evento di oggi, mi veniva in testa una cosa: non c'è spiegazione più chiara del perché è importante stare nelle istituzioni se non partiamo, che non sia, diciamo, la guerra giudiziaria, cioè il lawfare cosiddetto. Perché? Perché a contrario, se la preoccupazione dell'avversario, del nemico di classe, è esattamente quella di disfarsi
di presidenti, di dirigenti, come nel caso del Brasile, appunto Dilma con l'impeachment, Lula con la persecuzione giudiziaria, eccetera, eccetera. Beh, penso che questo sia l'esempio più chiaro dell'importanza della presenza nelle istituzioni. E come tu dicevi, Ghislaine, non solamente a livelli di presidenza, vicepresidenza, prefetto, eccetera, eccetera, ma in tutte le sfere, diciamo, della democrazia istituzionale. Certo, questo non vuol dire ovviamente che come dire, l'unico spazio da occupare, l'unico spazio da coprire sia quello istituzionale. Io sono totalmente d'accordo con quello che diceva sia Preta che Breno, cioè della necessità di stare nelle strade, di stare nelle piazze, poi ne parlo. Lenin diceva che non bisogna come dire, essere strabici e avere un cretinismo parlamentare, no? Cioè, diciamo, pensare che nelle istituzioni si chiude e si esaurisce il ruolo della società. Questo no. Ovviamente credo che dobbiamo avere la capacità di stare sia nelle istituzioni sia nelle strade, nelle piazze, eccetera. Perché bisogna, io credo, recuperare una presenza di massa, e questo è particolarmente vero, lo dico con molta umiltà, anche nel caso del Brasile, perché abbiamo visto in tutta l'America Latina, ma anche in Europa, eccetera, che quando si va al governo, quando la sinistra va al governo, senza un accompagnamento, una pressione, una mobilitazione di massa dal basso, nelle piazze, eccetera, eccetera, beh, i margini di manovra di quel governo di sinistra sono assolutamente più ridotti. Quindi lo abbiamo vissuto anche noi in Italia negli anni passati, eccetera, quindi, come dire, è importante mantenere questo punto. Dico anche un'altra cosa. Il Brasile era famoso negli anni passati per l'esperienza del presupposto partecipativo, no? del bilancio partecipativo, eccetera, eccetera. Nuove forme di partecipazione, inventare in maniera creativa nuove forme di mobilitazione, di aggregazione, perché non possiamo limitarci al passato, non possiamo limitarci a fare le cose che abbiamo fatto, molto egregie, molto importanti, eccetera, ma ormai datate, e bisogna essere creativi. Io credo che i brasiliani in questo sono assolutamente, come dire, in prima linea per creatività. Lo dico perché appunto, tornando alle questioni delle istituzioni, ovviamente, se c'è un altro elemento importante a proposito di presenza nelle istituzioni è la questione della pandemia, come si dice in italiano, del coronavirus. Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale in quanto a politica pubblica, non solo sulla sanità, ma sull'impatto che questa pandemia avrà nelle nostre vite. Penso alla questione del lavoro, penso alla questione ovviamente della salute, penso alla questione della casa. Qui c'è una compagna, Preta, che è esponente del movimento dei Centeggio. Come sappiamo c'è una campagna internazionale contro il desalojo, contro gli sfratti, eccetera, che si sta portando avanti. Le istituzioni e i nostri rappresentanti nelle istituzioni hanno molto da fare, non solo da dire su questo versante. Quindi questo io penso che insomma sia importante stare nelle istituzioni, e voglio aggiungere un'altra cosa. Ci vuole un controllo dal basso, un controllo sociale degli eletti, anche di quelli della sinistra, perché la presenza nelle istituzioni ha aspetti positivi, ma anche aspetti, diciamo, potenzialmente negativi. Quindi è importante che dal basso vi sia un controllo sociale, un controllo popolare di quello che fanno i nostri eletti in maniera costante. Mi fermo qui. Grazie Marco.
tento, então, sintetizar as palavras do Marco, que colocou de uma forma, digamos, dialética e articulada o papel das instituições e o papel da mobilização popular no processo democrático. Então, em primeiro lugar, salientando, né, a importância das instituições e, no caso, especialmente para quem ouviu em italiano, um tema que ainda não é muito conhecido aqui na Itália, que é o processo do Lawfare, que o ex-presidente Lula foi vítima, né, e que acabou gerando toda a situação que nós vivemos atualmente no Brasil, mas também o papel importante de instituições estáveis, legitimadas, e em situações graves como as que nós estamos vivendo agora com a pandemia, em que é necessário uma força, digamos, institucional de Estado que dê conta das demandas e das exigências de saúde pública, de moradia, de trabalho, que são extremamente afetadas no momento em que nós vivemos em todos os países, naturalmente. Então, a instituição tem um papel importante, ela precisa ser valorizada, e é um aspecto necessário a ser considerado quando nós falamos de democracia, de consolidação da democracia. Por outro lado, o Marco salientou essa questão essencial, né, de que a política ela não é desenvolvida, ela não acontece somente no âmbito institucional, mas ela acontece também dentro da sociedade. E é preciso que a esquerda ocupe esses espaços, ambos, tanto institucionais quanto os espaços sociais, e sugerindo, inclusive, que se desenvolvam novas modalidades, né, criativas de participação, de controle por parte da própria sociedade em relação às instituições, porque é preciso que haja uma legitimação de fato, né, por meio dos processos eleitorais que nós conhecemos, mas é preciso que depois, devido, naturalmente, às dificuldades e aos riscos que a própria instituição impõe, né, aos seres humanos, que a própria sociedade encontre mecanismos que permitam controlar e legitimar, né, tudo aquilo que é institucionalizado na política. Então, uma maior sinergia entre essas esferas. Isso é um trabalho que precisa ser feito cotidianamente, né? O Marco também reforçou o que a Preta já tinha dito sobre isso, a importância de os partidos de esquerda estarem sempre presentes nessa construção e saberem que essa é uma construção permanente, né? É preciso trabalhar sempre com as massas. Então, dito isso, acho que eu disse os pontos principais, espero não ter traído demais a fala do Marco. Devido ao tempo, nós temos assim um tempo limitado, né? Eu gostaria de ter feito uma outra rodada de perguntas, mas não vai ser realmente possível. Eu gostaria de fazer só um fechamento, dando livremente a vocês, eu não vou fazer síntese dessa vez, 30 segundos, 1 minuto para cada um poder fazer uma síntese final, né? Depois de todos nós termos conversado e ouvido. E antes de fechar, gostaria de lembrar que esse evento Lula Day foi criado com o objetivo não de celebrar uma figura, né? Não é criar outros ídolos, mas lembrar o quanto o processo de Lawfare, que foi realizado contra uma pessoa, né? Nesse caso o presidente Lula, acaba interferindo na história, no percurso de um país inteiro. Essa é a gravidade do processo e, por isso, né, o ex-presidente Lula é uma figura importante que precisa ser recordada por aquilo que representa, que representou e que representa nesse processo. Então, passo novamente a palavra para o Breno para despedida. Obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer o convite para estar presente nesse evento do Lula Day e concordar que essa batalha pela anulação das sentenças de Lula no STF, é uma luta por justiça, é uma luta por democracia e é uma luta para restaurar o caminho constitucional no Brasil. Essa condenação do Lula teve como grande objetivo
construir o cenário eleitoral que levou à vitória de Jair Bolsonaro. Ele é uma fraude ao processo eleitoral que o país viveu em 2018. Portanto, é muito importante essa atividade que vocês estão fazendo. Tanto eu como a Preta somos militantes a tempo pleno da campanha Lula Livre. Trabalhamos juntos na comunicação da campanha Lula Livre. E, para mim, além de ser um prazer, de ser uma honra de ter participado dessa atividade, também considero essencial que eventos como esse se multipliquem fora do país para aumentar a pressão sobre a Corte Suprema brasileira para que a nossa luta Lula Livre, a Lula STF, seja vitoriosa. Muito obrigado a ti, muito obrigado a todos que nos escutaram nesse evento. Preta. Eu quero falar que a liberdade de Lula, né, significa a liberdade democrática, a liberdade de um povo como um todo. A justiça ela não pode ter lado. Ela foi feita para promover a justiça, né? É uma balança, né? São 2 pesos, 2 medidas. E o judiciário ele não pode ser usado como ferramenta da vontade própria de senhores feudais. O judiciário ele serve para servir a população, para servir a lei. A lei tem que ser feita. Então, anula a STF, né? A gente já viu aí por diversas vezes que não passa de uma armação. Eu também fui uma presa política, por ter opiniões políticas e por não compactuar com um sistema opressor, agressivo e que rouba e mata pobre. Então, a liberdade de Lula significa a nossa liberdade. A gente não está lutando do homem Lula livre, mas sim de todo o Brasil, de toda uma população e da nossa democracia, que tem que servir ao povo, não somente a uma torcida organizada, que é a torcida que está no governo. A gente precisa ter o resgate da nossa democracia. Isso só vai acontecer com a nossa união, tanto dentro do Brasil quanto fora. Queria muito agradecer pelo convite e dizer que vocês podem contar comigo sempre que precisarem. Marco. In 2 parole, io penso che, lo diceva Brenno prima, la vittoria di Evo Morales, scusate, in Bolivia è importantissima non solo per la Bolivia, ma per tutta l'America Latina e per tutto il mondo. Ci dice che la democrazia è possibile riconquistarla in questi giorni, in questi mesi, in questi anni. Sappiamo perfettamente la controffensiva degli Stati Uniti nei confronti della cortina di casa, ma questa vittoria di pochi giorni fa ci ridà una speranza. Dà una speranza anche al Brasile, anche al resto dei paesi dell'America Latina che in questo momento stanno dando una battaglia per ritornare al governo anche da dove sono stati cacciati in alcuni casi, appunto come nel caso della Bolivia. Quindi può essere una scintilla, può essere un segnale, diciamo, di sveglia per tutta l'America Latina, sia per i movimenti sociali, sia per i governi progressisti che si possono riarticolare. Poi vedremo, staremo a vedere che cosa farà il nuovo governo boliviano. E lo dico anche perché la preoccupazione delle compagne e dei compagni rispetto alla campagna su Lula mi sembra giusta. Bisogna mantenere la pressione nei confronti del Tribunale Supremo Federale, bisogna, come dire, finire questa farsa giudiziaria nei confronti di Lula, proprio perché, come diceva Preta, è la democrazia che sta in gioco. Quindi la democrazia sta in gioco non solamente in Brasile, ma in tutto il mondo. La cosa più importante è continuare a mobilizzarci, continuare a mantenere pressione e soprattutto tenere gli occhi aperti, perché i giochi si riaprono. La prospettiva politica in America Latina a me sembra che si possa riaprire, non solo con la Bolivia, ma anche col Cile e con altri processi che si daranno nei prossimi giorni e mesi. Quindi occhio, attenzione e massimo appoggio alla campagna su Lula e sulla democrazia. Então, mais uma vez, obrigadíssima,
mesmo a presença de vocês, a terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada a todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão e, como nós dizemos sempre, Lula livre e anula STF. Esse foi o nosso Lula Day. Obrigada a todos. Tchau, bom lavoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.